Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula do nosso curso de teologia. Que privilégio estar com você. E hoje vamos estudar o livro do profeta Ezequiel. Gosto muito desse livro. O propósito aqui é explorar esse livro. Nós vamos trazer as visões proféticas, a mensagem ali do período do exílio e a responsabilidade individual, as promessas de restauração. Então vamos lá falar da biografia desse profeta que é Ezequiel. Ezequiel, ele é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele é muito conhecido por causa das suas visões, são visões impressionantes, e a mensagem que ele traz, que também é uma mensagem de juízo e uma mensagem de restauração. O ministério de Ezequiel vai ser exercido durante o cativeiro da Babilônia. Então ele vai falar tanto aos judeus que foram deportados, quanto àqueles que permaneceram em Jerusalém antes ali da sua destruição. Ok? Então vamos lá. A origem e o chamado profético. Quem era Ezequiel? Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote. Então ele pertencia à linhagem sacerdotal em Jerusalém. Capítulo 1, verso 3. Isso vai ficar tão claro aqui, ó. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então ele vem de uma linhagem sacerdotal. Pastor, isso é importante? Já te explico. No ano 597 a.C., vai haver a primeira deportação, de Judá, e ele vai ser levado para a Babilônia nesse período, junto com o rei Joaquim e outros nobres. Então, provavelmente, Daniel e seus 3 amigos foram levados nessa primeira leva, ok? E aí, 5 anos depois, por volta do ano 593, 5 anos depois de ser levado para o cativeiro, é que ele recebe o chamado profético às margens do rio Quebar, na Babilônia, ok? Ele vai ser chamado para ser um atalaia. O que é isso? Uma sentinela de Israel. E ele vai advertir o povo sobre o juízo divino. Então, 5 anos após a primeira leva de cativos, ele vai receber o chamado. Por isso que ele está falando para quem está na Babilônia e para quem está em Jerusalém, porque ela ainda não foi destruída. O ministério dele pode ser dividido em 3 fases. Profecias de juízo contra Judá. Então, capítulo 1 ao 24, são profecias contra Judá. Ele vai anunciar a destruição, ok? Por causa da idolatria e da corrupção do povo. Ele faz atos simbólicos para ilustrar o juízo divino, como, por exemplo, deitar-se de lado por 390 dias. Capítulo 4, você vai ver isso. Você vai ver o cozinhar pão e esterco, Ezequiel capítulo 4. Eu falo que as pessoas que gostam muito de atos proféticos, ela tem que ler o livro do profeta Ezequiel. Então, em 586 a.C., suas profecias se cumprem com a destruição de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor. As profecias contra as nações. Se do capítulo 1 ao 24 ele está falando de Israel, do capítulo 25 ao capítulo 32, ele vai anunciar juízo de Deus sobre as nações vizinhas. Então ele vai profetizar sobre Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Egito e outras. Então ele profetiza, por exemplo, a queda de Tiro. Ele dá uma visão detalhada, capítulo 26 ao 28, vale a pena você ler. E a última parte do livro, capítulo 33 ao 48, são promessas de restauração e esperança. Então a promessa de restauração de Israel, de levá-la de volta à terra, de dar a Israel um coração novo e um espírito novo, capítulo 36, verso 26, e capítulo 37, talvez um dos capítulos mais conhecidos do profeta Ezequiel, é a visão do vale de ossos secos, que traz um simbolismo da restauração de Israel. E ele também vai descrever o templo futuro, que é um apontamento para a renovação espiritual da nação nos capítulos finais. Quais são as características da sua profecia? Ele é profeta e sacerdote.
Diferente de Isaías e Jeremias, ele exercia o ofício profético e o ofício sacerdotal. Então ele era de uma linhagem sacerdotal. Isso vai influenciar a sua visão sobre o templo e a adoração. Então quando você lê o profeta Ezequiel, você vê ele falando tanto do templo, da adoração, por causa dessa influência sacerdotal. Ele usa muitas visões e símbolos, e aí muitos historiadores vão falar que essa talvez seja uma influência da Babilônia. Suas mensagens, elas frequentemente vão envolver atos dramáticos, visões enigmáticas, como, por exemplo, a visão dos 4 seres viventes e da carruagem de Deus. Que é essa visão dos 4 seres viventes. Depois nós vamos ver em Apocalipse, João falando desses 4 seres viventes. E o chamado dele, que é para ser uma sentinela. Ou seja, ele era responsável em alertar o povo, ok? Sua morte. Não há um relato bíblico sobre a morte de Ezequiel, mas a tradição sugere que ele morreu na Babilônia. Seu livro vai continuar sendo usado como de umas obras proféticas mais profundas, que vai influenciar o livro de Daniel, e aí vamos ter Apocalipse, com as visões escatológicas que fecha esse grupo tão especial. Vamos falar um pouco das visões de Ezequiel. Então, o livro já começa com uma visão impressionante da glória de Deus. O profeta ele vai ver 4 seres viventes com características singulares e rodas que se cruzam entre si, sustentando o trono celestial acima deles. Essa manifestação visual é uma manifestação da presença divina. Ela é tão extraordinária que Ezequiel ele cai com o rosto em terra e ele vai reconhecer a majestade do Senhor. Essa foi a primeira de várias visões que vão evidenciar o poder e a soberania de Deus ao profeta. Uma outra visão marcante é Ezequiel é levado a um vale de ossos secos e ao proclamar a palavra de Deus, ele vê esses ossos se unirem, criarem tendões e carne e então ganharem vida pelo sopro divino. Então essa cena simbólica aponta para a restauração tanto espiritual quanto nacional da nação de Israel, mostrando o quê? Que Deus pode reviver aquilo que estava morto. Então as visões de Ezequiel vão revelar a majestade e a soberania de Deus, como a sua capacidade de restaurar o que parecia estar morto. A mensagem, vamos pensar na mensagem ali de Ezequiel ao exílio. Ezequiel foi chamado para profetizar ao povo de Israel durante o exílio babilônico. Então, a sua mensagem é uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de esperança. O que Deus vai falar por meio dele? Deus assegura o seu povo que mesmo no exílio, Deus ainda está presente com eles e permanece no controle da situação. Então, entendo que os israelitas no cativeiro precisariam aprender a confiar na soberania de Deus, mesmo em tempos difíceis. Outra coisa que eu acho muito interessante no livro de Ezequiel ele traz a diferente ideia comum de punição exclusivamente coletiva. Vou te explicar. O que eu tenho te ensinado? Que a revelação é progressiva. Então a revelação ela vai trazendo ênfase até Ezequias que se o pai pecar, o filho paga pelo pecado. Por mais que nós tenhamos textos já apontando uma mudança, com Ezequiel isso fica mais claro. E capítulo 18 vai nos mostrar, e eu preciso ler isso com você, esse é um ponto muito interessante na teologia, nós vamos falar sobre isso o ano que vem. Capítulo 18, verso de número 20. Aqui, ó. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, aquela visão, ao pai pecou, o filho vai pagar a consequência. Aqui nós vemos a mudança. Quem pecou, o pai. Quem vai pagar pelo pecado, o pai. O que acontece? Pastor, então se o meu pai pecou, eu não sou responsável pelo pecado dele? Não. Agora, vamos entender, eu sou pai. Se eu tenho uma semeadura errada, por exemplo, na área financeira,
eu não faço uma boa gestão, eu sou preguiçoso. Eu vou trazer uma consequência dos meus atos para os meus filhos. Então, o que muitos filhos estão vivendo é uma consequência do pecado ou do ato, mas a punição do pecado não está no filho, a punição do pecado está em quem pecou. Então, o profeta ele está trazendo aqui essa ideia da conversão e do arrependimento pessoal. Ou seja, da mesma forma que o pecado não é transferível, o arrependimento também não é transferível. Então, quem pecou, se arrepende. Entende isso? Porque a gente vê hoje uma teologia trazendo um peso para as pessoas. Ah, meu pai pecou. Irmão, seu pai pecou, seu pai precisa de arrependimento. Então, é o que Ezequiel está dizendo. Quem pecou vai pagar o preço do seu pecado. Quem pecou vai morrer. Entende? O que pode acontecer é o filho colher as consequências do pecado do pai. Consequências, não o pecado, consequências, ok? Então, qual era a crença naquela época? Era que os filhos sofreriam pelos pecados do pai. E aí, ele está mostrando que agora é um caminho individual. Então, a responsabilidade individual diante de Deus reforça a necessidade de arrependimento pessoal e de um relacionamento direto com Ele. Então, em vez de eu ficar confiando em méritos ou em culpas herdadas, então, pastor, isso aqui é libertador, com certeza. Pare de levar culpas herdadas, ok? Ele vai falar de uma promessa de restauração em meio ao juízo. Ele anuncia a promessa de um novo coração e um novo espírito, capítulo 36, versos 26 e 28. Então, essa renovação espiritual seria a própria obra de Deus, transformando os corações de pedra em corações de carne, ou seja, tornando o povo sensível à vontade de Deus. Então, a promessa de colocar um novo espírito dentro deles aponta para a futura ação do Espírito Santo na nova aliança, que ele seria derramado. Jesus vai dizer que uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, ok? Então nós temos a restauração de Israel, né? Então mostrando que essa restauração ela acontece também na vida de um cristão hoje, pela obra do Espírito Santo, transformando o nosso coração. Ele vai falar de um novo templo, capítulo 40 a 48, lembrando que ele vem de uma linhagem sacerdotal, o sacerdote servia no templo, então ele está falando de uma realidade de templo que ele conhece, e ele tem uma visão detalhada de um novo templo. Essa visão, ela representa a restauração plena da comunhão do povo de Deus e a presença gloriosa do Senhor habitando no meio deles. Nós temos algumas interpretações aqui diferentes. Alguns entendem como um templo literal a ser construído no futuro, outros vão entender como uma visão simbólica da presença de Deus junto ao seu povo, ok? Como, por exemplo, a presença, né, messiânica ou essa realidade espiritual da igreja hoje. Então, a visão do novo templo aponta para a restauração final, indicando que Deus habitará permanentemente com seu povo. E para terminar, ele mostra Deus como glorioso. Eu gosto muito disso, porque ao final da visão do novo templo, Ezequiel vê a glória de Deus enchendo o templo novamente. Isso simboliza a restauração completa na relação entre Deus e Israel. Então essa visão está dizendo assim, olha, essa relação foi completamente restaurada. Ou seja, a presença divina voltando a habitar no meio do povo é uma forma evidente da validação de Deus para esse novo tempo. Então a presença de Deus, ela nos valida na nossa caminhada. Então a glória de Deus antes que tinha saído por causa do pecado, agora ela retorna. E o nome da cidade, ao término do livro, passa a ser Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Aí eu gosto mais disso. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Que está lá em Ezequiel 48, verso 35. Ok? E para a gente terminar, resumindo,
Ezequiel profetiza em meio ao exílio, ele traz tanto mensagem de juízo como mensagem de esperança. Suas visões apontam para a soberania de Deus e a capacidade de Deus em restaurar Israel, apesar das circunstâncias adversas. E nós temos a promessa de um novo coração, um novo espírito, que isso vai encontrar cumprimento na nova aliança em Cristo, quando o Espírito Santo passa a habitar nos crentes, transformando as suas vidas. Glória a Deus! Chegamos ao final do livro de Ezequiel. Amanhã nós vamos estudar o último livro dos profetas maiores, que é o livro de Daniel. Que bom estar aqui com você. Amanhã, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui para mais uma aula, a última aula dos profetas maiores. Deus abençoe a sua vida.